Agora o negócio não fala mais aqui, né? Deixa a gente confuso, né? Uma hora fala, outra hora não fala, né? Ah, não vem mais aquela vozinha falando que está em gravação. Não tem mais, agora faz um. Eu acho que a vozinha deu desvio no negócio, né? Tô vendo que tá tudo bem. Pois é, mas pelo menos agora, tá vendo? Não tem a vozinha, mas não tem problema, mas Ah, não, não foi, eu faço uma troca, eu gostei da troca. Não gosto do problema. Fica exatamente. falhando, fica caindo, fica... não condiz com o trabalho que realizamos aqui, né? Como é Isso que você aí. tá? Eu bem, tranca, vocês também. Estou bem. Agora vai ser mais difícil de vocês identificarem, mas não é o tranca, é capa preta. Oi, Cava Preta. É, realmente tava nível hard aí de identificação. Não, não se preocupe, por isso que temos nomes, né? Ainda, E e longe você de mim achar ruim que você erra o meu nome, já se viu. podia ter a vozinha, né? Falando aqui, Capa Preta. Ou podia estar no título também, a gentileza, né? A parte do intermediador que administra essa fase do processo. Podia, antes era assim, Capa Pretinha, quem tava falando, mas isso mudou. É, as inconstâncias de um médium do passado, né? Exato. Mas o principal é a constância, né, minha filha? O equilíbrio, a estabilidade e a não suscetibilidade a qualquer tipo de ideia de ataque ou defesa. Sabe por que que nunca decaiu nenhum ataque sobre ele ou essa coisa de ataque? Por quê? Longe de qualquer valor moral, mas é o fato dele não se importar em ser vítima. Para quem não se importa em ser vítima, se traduz um aspecto totalmente diferente no meio é, de interação do sistema humano. É diferente de não se posicionar, tá? Se você não se, você se posiciona e não querer ser vítima. Agora, não se importar em ser vítima é diferente, porque parte de uma inocência. Porque a vítima não é nem cogitada, você não cogita a hipótese de ser vítima. Então você não se importa em ser vítima antes de qualquer ocorrido. Então você não dá abertura para qualquer tipo de ataque a nível espiritual. Você não vive com o medo de ser atacado. E aí isso abre precedentes para discussões, né, para você dizer que, mas é o perfil, mas é a condição, mas é a situação. De fato, é tudo isso. Mas a síntese disso, a equação central ali, é o estável mais estável gerando estabilidade. Não é o não estável mais estável gerando medo. Então a premissa, por mais que seja uma premissa inocente, não levava em consideração fraqueza. Isso, por sua vez, torna a divindade divina. O mesmo com você. Eu sei que por meio de nossas fofocas espirituais feitas na união dos Exus da congregação no final do ano, você também não tem esses princípios de ataque e defesa. Então, espiritualmente, isso não faz parte da dinâmica. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses pensamentos de ataque e defesa e de vulnerabilidade, eles vêm do benefício da vulnerabilidade. Porque a mente, por sua vez, ela responde a estímulos
egocêntricos, e não importa onde está o benefício e o movimento egocêntrico. Se o movimento egocêntrico é voltado ao indivíduo, dissociativamente falando, por uma experiência onde ele teve algum tipo de benefício por esse tipo de interação, esse tipo de interação, esse tipo de equação fica gravada no sistema do ser, e caso ele venha a reforçar esse padrão funciona em via de mão dupla de uma forma central. Então, quando ele vê benefício na falta para ele, ele também vê benefício na falta para o outro. E isso se torna uma chave de acesso a padrões dissociativos direcionados a ele. Entende, minha filha? Entendo. É como se ele vivesse em competição e competitividade. Aí ele vibra a hipótese de ter malefícios. Sim, de perder. Isso. A ideia de ganhar presume a hipótese de perder. Isso gera, por sua vez, aberturas aonde o ser pode receber cargas energéticas e ser influenciado por essas cargas energéticas interagindo diretamente na dinâmica da falta em um ambiente aonde se sustenta a falta. E por que eu inicio nossa conversa com isso, já que é uma conversa já tão batida, né, minha querida? Eu inicio a conversa com isso porque qual é o fundamento disso, já que o efeito individual é esse? Qual é o fundamento? O fundamento é a sustentação disso no coletivo, aonde padrões como esse não geram efeitos colaterais corretivos, porque é um movimento como a maré. Imagina que é uma grande mancha de óleo no oceano. Olha que imaginação ruim, que coisa, que pesadelo. Essa mancha de óleo representa esses padrões dissociativos baseados em egoísmo. A Yansan tá brava aqui hoje. Baseado em comportamentos doentios, em comportamentos não anti-educação, anti-humanos. Esses padrões geram, por sua vez, uma espécie de aura densa. Essa aura, que nós estamos dizendo, o acúmulo dessa aura de várias e várias vibrações gera essa mancha no oceano. Ela, ela é conduzida pelo efeito de maré. Então ela vai para onde o oceano, normalmente, ela é conduzida pelo fluxo do oceano ali, pelos seus canais e seus, seu afluir natural ali dos oceanos. Aquilo não se dissipa e nem se separa. E aquilo vai conduzir, aquela poluição é conduzida poluindo. Entendi. Ela não faz parte do sistema saudável, certo? Então não é Não, biodegradável através dos exato. processos naturais do planeta. Os elementais, elementares e também os elementals, eles trabalham na transmutação dessa energia. Porém, essa energia ela é alimentada. Então, a força que iria corrigir isso não consegue corrigir, e ao mesmo tempo, essa grande massa de energia protege a impunidade desses atos. É como se tivesse uma aura
que desse força a esses atos, entende? Sim, uma certa aparência de naturalidade ao que existe, mas Isso. não é natural, sabe, só porque existe não quer dizer que é a condição natural do sistema. Eu concordo plenamente. Então, nós temos aí um grande desafio sistêmico que está justamente nessas forças vibracionais que mantêm a ordem da falta e dos crimes contra os direitos humanos. Que os centros de Umbanda, Candomblé, evangélicos, as mesquitas, os locais de culto, todos esses locais de fé trabalham para manter a luminosidade e o esclarecimento por conta dos fiéis e das intenções ali aplicadas e das práticas religiosas, e também da prática pela conduta correta de todos os seres humanos e todos os seres em exercício da cidadania, sabe, independente de suas crenças, mesmo que exista a crença de que não existe nada, né, o ateísmo, existe toda uma contribuição por meio desses seres para a manutenção da ordem natural. Porém, há tanto tempo é dessa forma que há uma poluição é, impregnada em várias camadas da interação psíquica do planeta. E a mudança, ela não precisa ser heróica. Não há necessidade de nascer um herói para salvar a todos. Ela pode ser gradual, porém é complexo porque os benefícios são imediatos, mas não são sentidos imediatamente por causa dessas ilusões criadas pela confirmação do suposto benefício pelo o ato dissociativo. Isso é bem complexo, porque até o ser notar o benefício prático a nível sensorial, ele se manteve em fé durante muito tempo. Em comparação com o ser que age com ego dissociativo, ele age buscando benefício a curto prazo, para esse ser é muito difícil ele sair deste imediatismo a curto prazo para um ato honrado a médio e longo prazo, para benefício constante. Ele tem uma grande dificuldade, confunde também certos atos com a melhora, mas na verdade o que ele está buscando é um alívio com um hábito ruim e um vício psicológico. O que é um vício psicológico? É o vício do comportamento da psique sem agência. O que é isso na prática? Imagina que você se deu bem num padrão de comportamento internocêntrico. Ou seja, no universo pessoal, ele só pensa nele, age pensando nele, e tem um padrão de comportamento narcisista. É um clássico padrão internocêntrico. Ele tem ressonância com o codependente. O codependente, ele tem um desvio no seu eixo para o comportamento externocêntrico, ou seja, ele age dissociativamente para com ele, a fim de contribuir com o meio e com os outros, o que também é errado. Por sua vez, a união desses dois seres gera um tipo de ressonância que
é reafirmada e estruturada justamente por essas energias da poluição dos campos morfológicos, onde é difícil para esse ser mudar a sua conduta, já que ele cada vez faz mais força para contribuir com o meio e o outro ser cada vez faz mais força para ter o seu desejo egoísta, dissociativo sendo realizado. Então, esses são os desafios. Porém, nem tudo está perdido. Temos a solução. Fique na linha e compre o nosso produto. É brincadeira, brincadeira. Não seria Exu, né, se não desse uma piadinha meio mórbida. Ó, qual é a solução? É justamente o contrário. E nós chamamos isso, no mundo de Exu, Exu tronado, de feitiço social. E como é que se desfaz qualquer feitiço? Qualquer um. Você desfaz o feitiço através do contraste. Então, se você está passando por esses padrões codependentes e você percebe que está sendo codependente, mas quando vê já foi codependente, você está na fase de despertar. O feitiço, para desfazer esse feitiço, que você está nesse feitiço, fazendo esse feitiço há muito tempo, aonde você é externocêntrico porque não teve um cuidado egocêntrico e internocêntrico adequado na infância, você teve que se virar muito e não entende que existem fatores equilibrados, onde todos cuidam um do outro, você passa a ter pequenos atos egoístas, internocêntricos, associativos. Você diz, eu estou fazendo isso para mim. Isso eu faço porque eu quero. Vamos supor que você agiu impulsivamente e você, ser que me ouve, está lá, arrependido, arrependida porque fez. Aí você vira e fala, eu fiz porque eu quis. Eu não sabia que queria, mas eu queria e por isso eu fiz. Isso não muda o ato de você ter feito, tá? Mas isso muda a sua interpretação, desfazendo a confirmação dos padrões psíquicos utilizados e confirmados durante tanto tempo. Do outro lado, você ia dizer algo? Não. Perdão. Do outro lado, existe o narcisista, que também sofre. Não é só um lado que sofre, todos sofrem. O narcisista, ele que percebe que é narcisista, já tem esse contraste por meio da ajuda da coroa, dos meios, dos dados, ele vai dizer: eu fiz isso para o outro, fiz isso para o meio. No caso do narcisista, evidentemente que ele não fez. Mas ele vai estar notando que ele está fazendo por ele, só por ele, e não é normal. O que ele percebeu como normal, ele vai perceber como não sendo normal. Ele vai tentar dizer, eu fiz pelo outro, e não vai colar, não vai encaixar. Isso vai deixar ele em, em um momento de autocrítica. Isso também vai tirar a força dos padrões de confirmação e padrões que seguem o tempo todo girando ali na mente. Pode gerar culpa, pode gerar receio, pode gerar uma série de sentimentos e sensações, mas esse é o processo da mudança e da melhora. Porém, para os seres que não têm um padrão tão claro e tão evidente, que
são codependentes, ou narcisistas, ou socorristas, ou qualquer outro tipo de padrão apeado, esses seres, eles vão ter o seguinte figurinha, o seguinte mapinha. Eu sou o centro do meu universo e estou no centro do universo à minha volta. Eu vou mediar e não estarei nem no meu universo completamente e nem no universo à minha volta completamente. Eu estarei numa zona de intermediação. Me colocando nessa zona de intermediação, eu vou mediar meus desejos, eu vou mediar as informações que chegam e eu vou analisar constantemente a dinâmica interativa e integrativa social e espiritual, compreendendo esse padrão espiritual, estrutural. Eu vou perceber o meu papel de zelador das minhas ideias, das minhas crenças, do meu universo pessoal e de como eu me comporto no universo comum. Esse estado de zelador da vida é justamente a ideia de agenciar a própria vida e gerenciar a própria vida. Então você zela pelas virtudes, zela pelo que é importante e passa a notar avanços internocêntricos, dissociativos e externocêntricos, dissociativos. Porque ninguém é 100% narcisista e ninguém é 100% codependente, ninguém é 100% socorrista. Ninguém é 100% otimista. O ambiente, as circunstâncias levam o ser àquele padrão de comportamento devido às estruturas de confirmação de anos e anos e anos. A novidade agora é que vocês não precisam mudar essas estruturas, não precisam focar nessas estruturas. Vocês têm muito espaço, então vocês podem literalmente deixar isso para depois. Vocês podem formar novas estruturas que se manifestam ah, imediatamente por meio dos nossos colaboradores, elementais, elementals e elementares. Essas estruturas, eu chamo delas de bruxinhas, né? Essas estruturas que fazem parte da realidade realizam novas estruturas neutras, ao que vocês podem se beneficiar, tornando assim mais acessível a construção dessas estruturas em um novo ambiente associativo, associado a você, as características e a verdade. Porém, o zelador precisa nutrir um ambiente bom para as bruxinhas, um ambiente bom para os elementais. E isso é feito através da conduta. A conduta do ser, que vai agir com o máximo de virtude possível, de maneira educada, e a conduta da coroa, que vai auxiliar o ser a filtrar os estímulos, filtrar os gatilhos, para o ser conseguir manter uma conduta ética, uma moral virtuosa, para assim conseguir exercer o seu papel como humano e conseguir sustentar o ambiente o tempo suficiente para que a nova matriz de referência seja construída no universo pessoal do ser. Isso vai mudar completamente a dinâmica de percepção. Ele não vai deixar de ser narcisista, codependente, vitimista. Todos somos.
Ele vai passar a poder escolher. Isso sim é novidade. Isso sim é tecnologia. Mas é a conduta do ser sustentar uma ação educada durante o tempo necessário para que essas novas estruturas sejam construídas. Estruturas que deveriam ser construídas na fase da infância e da adolescência. Que beleza, hein? Gostei, graças a Deus, Capa Preta. Gratidão. Ah, sim, sim. E para você que está na fase de nada, para você que está na fase do ataque, da defesa, e se identificou com isso, não se preocupe. Nós somos especialistas nisso também. E se você precisar de proteção, a nossa moeda de troca é educação e conduta. Então a gente protege e você é educado. Olha que trato justo, não é, meu amiguinho? Me parece um trato bem acessível. Educado, você respeita os acordos, respeita os tratos e tá tudo bem. É isso aí. Isso aí, Capa Preta. Cada um faz a sua parte e tudo funciona bem. Para o bem de todos. Ah, sem dúvida. É triste não ser assim, mas também seria leviano cobrar educação e não explicar, pelo menos superficialmente, como funcionam esses campos morfos. E estudar essa morfologia é muito complexo, é muito difícil, porém, esses mapas e a melhor estratégia de solução dessa densidade está sendo realizada. Todos os seres que vivem no mundo, entre mundos, né, esses seres considerados monstros, criados pelas formas pensamentos dos seres humanos e dos seres afins, são seres que estão sendo resgatados, seres que estão sendo cuidados, e esse ambiente entre mundos, que não está nem no mundo espiritual, mundo astral, e nem no mundo físico, está sendo um dos focos principais desse trabalho para dissociar qualquer tipo de possibilidade de manifestação de algo que possa desvirtuar qualquer ser que busque o caminho da virtude, né? Porque também não dá para culpar o ser que está agindo dissociativamente falando, se ele está se movimentando para agir associativamente. Se ele fez qualquer movimento de melhora e está melhorando, esse ser não pode ter nenhum tipo de ambiente desfavorável. Então, é o nosso foco e também para oferecer dados e também suporte e, além disso, um bom material de estudo para vocês e um dos focos principais é o estudo e o desenvolvimento. Amém. Amém. Graças a Deus. Fez Não há sentido. de quê. Graças a Deus, graças ao Orum, graças a Satã, graças a todo mundo que contribui com o mundo transparente, o mundo justo, dentro do conceito de justiça de Xangô, e que tudo ocorra em harmonia, com a harmonia que desejamos, que é associativa. A harmonia que equilibra coisas dissociativas, nós já estamos cansados. Sim, sim. Isso eu não Mas, faço questão, não. Gratidão. eu também não. Mas nós estamos cada vez mais no caminho de Deus com D maior, né? Graças a Deus. Paz, obrigado por hoje. Gratidão, Capa Preta.